Olá, boa tarde, meus queridos, né? Hoje a nossa aula é de história, tá certo? Então vocês deverão colocar aí na agenda de vocês, tá? A data 2 de setembro de 2020, história, o campo e a cidade. Casa, atividade na folha, caderno. Então vocês já sabem, né? Essa atividade na folha é a atividade que a tia postou lá no grupo, tá certo? E vocês deverão passar para o caderno e responder as questões. Tia, o campo e a cidade, nós já concluímos o nosso livro, né? O caderno 3 aí de história. Então é só para dar mais uma relembrada e exercitar um pouco mais sobre esse assunto. É um assunto que vocês gostam muito, né? O campo e a cidade. Então vamos dar uma conferida nas questões que a tia mandou. Lembrando que tem características específicas do campo e características específicas da cidade. E eu espero que vocês já saibam bem, já saibam diferenciar essas características importantes, tá certo? Então vamos ver o que tem aí na primeira questão. Na primeira questão pergunta assim: onde há mais vegetação? Na zona rural ou urbana? Quando eu falo zona rural, eu estou falando do campo. E quando se fala de zona urbana, estamos falando da cidade. De onde é que tem mais vegetação? Ora, vai depender da localização, mas a gente entende que na zona rural, no campo, eu vou ter uma presença maior de vegetação, tá certo? Árvores, um espaço maior, porque na cidade, na zona urbana, a gente compreende que ela vai ser mais urbanizada, vai ter mais casas, tá certo? Então você vai colocar aí, tá certo? Onde há mais vegetação, se é na zona rural ou urbana. E se possível, diga por quê, tá? Que você acha isso. Na segunda questão, nós temos um quadro, tá? Com algumas palavras: plantações, trânsito intenso, criação de animais. E aí você vai circular o que é típico da zona do espaço urbano. Quando eu falo em zona urbana, espaço urbano, eu estou tratando da cidade. Então essa segunda questão está perguntando quais são as características da cidade. Aí você vai e circula, tá certo? Na terceira questão ele pergunta quais as principais características do espaço urbano, tá certo? Então você vai dizer as características da cidade. O que tem na cidade? Será que tem muito prédio? Será que as casas são afastadas ou são próximas? Será que eu vou ter animais soltos no meio da rua? Ou eu vou ter ruas asfaltadas? Então coloca aí as características. Na quarta questão ele diz assim: nem todas as casas do espaço rural têm energia elétrica. Como é feita a iluminação dessas casas à noite? Lembrando que ainda existem algumas localidades que não têm energia, tá certo? E como é que eles fazem essa iluminação, né? A gente sabe que existem os lampiões, existem as lamparinas. Tia, ainda existe lamparina no interior? Existe sim, tá? São feitos objetos feitos de lata, né? E eles colocam querosene, um óleo, e tem um funilzinho, né? E acende, ela queima e fica acesa. Só que hoje em dia, com o uso da tecnologia, eles usam lanternas, tá? A pilhas. Então as coisas mudaram. Você vai colocar aí como é que você acha que a iluminação é feita à noite, tá certo? Pode ser lampiões, podem ser lanternas. E lembrando que essa realidade hoje ela já mudou bastante. A gente encontra os interior, né, a zona rural, que a gente chama de interior, o campo, a gente encontra ele bastante tecnológico, né? A tecnologia chegou, o Wi-Fi, então é muito difícil, mas ainda existem algumas casas que não têm energia elétrica, tá? E você diz aí como é que funciona à noite. Na quinta questão ele diz assim: na zona rural, as casas são próximas ou distantes? Explique com as suas palavras, né? Na zona rural, as casas ficam longe ou elas ficam pertinho uma da outra? Aí você vai explicar como é que acontece. Lembrando que é diferente. Na zona rural é um tipo e na cidade é outra característica, tá certo? Aqui na sexta questão, não, só até a quinta questão. Então, a atividade de história são 5 questões, tá? Que a tia colocou aí nessa folhinha. E vocês irão passar para o caderno, tá certo? Fiquem tranquilos.
façam com calma, né? Exercitando, tentando compreender as características tanto do campo quanto da cidade, tá certo? Ainda está longe da nossa avaliação. Nós ainda vamos semana que vem fazer um trabalho bem bacana, né? Não vou dizer hoje, eu adoro surpresas. Não vou dizer como é o trabalho ainda hoje, mas na próxima semana a tia vai mandar o vídeo explicando como será um trabalho da disciplina de História para nota, tá certo? E vai ser um trabalho bem legal que vocês vão gostar muito de fazer. Então hoje, por hoje, é resolver essas atividades. Se tiver dúvidas, manda mensagem para a tia aí no privado, tá certo? E até a próxima. Beijos!